Nós vimos que um dos filhos do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos e falou aquelas enormidades que falou, né? Eduardo. O Eduardo Bolsonaro, né? Então foi lá e, assim, com duas conversas, botou em risco o superávit com os árabes, o superávit com a China, o superávit com o Irã, nos colocou na guerra do Oriente Médio, enfim. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência, não sobrou nada, não sobrou nada, né? Tanto é que o Bolsonaro disse que o garoto, né, se expressou mal e tal. Não sei o que um garoto fazia representando o pai. Ah, não vamos magnificar isso, porque afinal de contas ele não é do... Ok, mas é filho do homem, deputado federal mais votado do Brasil. E que vai ter uma influência, tem uma influência óbvia ali no círculo de poder. Ainda que disputa essa influência com outros círculos de influência. Minha coluna na Folha amanhã trata dos partidos que realmente estão no poder no Brasil, né? Quer dizer, que vão chegar ao poder. Né? Veja lá. O partido da polícia, o partido da caserna e o partido de Chicago. Num governo que, em tese, não tem políticos. Aí você vê lá se funciona, se não funciona. A coluna ficou bem bacana, eu achei. Outro filho de Bolsonaro ontem, o Carlos, que é o que cuidava das redes sociais, disse que não cuida mais, é o mais ativo nas redes sociais, é o que teria planejado parte da campanha nas redes, e se articulado, e não é de hoje, numa campanha muitíssimo bem organizada, só os tontos acham que houve improviso ali. Mas ele tem um temperamento, eu gosto dessa expressão, mercurial. Mercurial. Fala um pouco que dá na telha e escreveu um troço bastante grave no Twitter. Bastante grave para quem, na semana passada, chegou a ser cotado como ministro. Semana retrasada, né? Semana retrasada. O pai pensou na hipótese de fazer o ministro. Aí andaram dizendo por aí, nepotismo, não pode. Expliquei aqui que cargos políticos, o Supremo não cabe a súmula 13 do Supremo. E nem o decreto anti-nepotismo do Lula. Para cargos políticos. Portanto, não seria tecnicamente nepotismo, ainda que, evidentemente, ele seja filho. E eu acho que não convém a um presidente da República ter um filho como ministro. Até lembrei aqui o apóstolo Paulo. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Né? Ilegal não era, ou não seria, porém pouco recomendável. De qualquer modo, tão importante é no grupo e influente junto ao pai, que cotado estava para ministro. Foi na semana passada. Hein? Semana passada. E é considerado, dos três, o filho mais influente. E não deixa de ser curioso que dos três filhos, seja considerado menos influente aquele que é mais ponderado, que é o Flávio Bolsonaro. Não quer dizer que não possa escrever algumas coisas também um pouco assombrosas. Já aconteceu. Mas é o mais moderado e menos influente. O menos moderado é considerado o mais influente. E aí o Carlos escreveu o seguinte, na voz de Vólio Bene, escreveu o seguinte no Twitter. A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. Principalmente após a sua posse. Após a sua posse. É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa. Sempre fiz minha parte exaustivamente. Pensem e entendam todo o enredo diário. Essa segunda parte eu não entendi nada. É fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa, não sei de quem ele está falando, é do pai, é de si mesmo, não sei. Sempre fiz minha parte exaustivamente, faz supor que está falando de si mesmo. Pensem e entendam todo o enredo diário. Difícil pensar em entender o enredo diário com isso que ele está expondo aqui. Agora, o que é claro e inequívoco é que está aqui. A morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. Especialmente após a posse. Bom, em primeiro lugar,
ainda que houvesse inimigos do Bolsonaro interessados na sua morte, então isso precisa ser nominado, porque há quanto tempo não se tratam as coisas dessa maneira? Há quanto tempo a gente não lida com a questão da política pensando em matar ou não matar, em morrer ou não morrer? Que história é essa? Quem quer matar Bolsonaro? Ah, não, ele sofreu um atentado à faca. Olha, resta mais do que evidente, hoje o Bolsonaro de novo voltou a especular se não seria uma grande tramóia política. Tramóia política de quem? O cara tinha sido filiado ao PSOL, o esfaqueador, havia 4 anos, que ele não era nem mais do PSOL. E notem, ainda que para a saúde de Bolsonaro os efeitos tenham sido dramáticos, e ainda hoje ele paga um preço por isso, tem de fazer uma nova cirurgia, que é sempre uma coisa delicada, mas, evidentemente, do ponto de vista político, a facada valeu alguns milhões de votos. Isso é um dado objetivo. Ninguém nega. Aliás, nem palavras do Flávio Bolsonaro, quando o pai foi esfaqueado, que o pai seria eleito no primeiro turno. Não foi no primeiro, mas foi no segundo. A avaliação é deles próprios. Então, se fosse uma tramóia política, né, uma tramóia política que teria beneficiado o próprio grupo. Ah, mas e se o Bolsonaro tivesse morrido? É possível que uma substituição de candidatura por alguém da família fosse igualmente bem sucedida. E o Flávio já tinha 35 anos, tanto é que foi candidato a senador. Então, supor que foi uma tramóia política de inimigos. Agora, se há inimigos hoje que querem matar Bolsonaro, se há evidências disso, ou você apresenta essas evidências, ou então as pessoas são apontadas e são criminalmente responsabilizadas se estão tramando isso, ou isso não pode ser dito, não por alguém com a influência de Carlos. Só que a coisa mais grave, ele está dizendo que existe gente próxima de Bolsonaro que quer matá-lo. Quem? E aí diz, especialmente depois da posse. Resta a sugestão de que quem quer matar Bolsonaro é o vice, o Hamilton Mourão. Que isso, pelo amor de Deus. E aqui quero deixar claro o seguinte, não tem essa, não. O vice só toma posse se o Bolsonaro morrer depois de tomar posse oficialmente. Não, em qualquer circunstância. Se morresse agora, o Hamilton Mourão seria presidente. A chapa foi eleita, não foi impugnada nem nada. Então existe, inclusive, um erro técnico aí. Agora, é um absurdo que estejamos falando sobre isso. Entende? Eu ser obrigado a comentar isso? Ah, você não é obrigado. Sou. Foi o filho do presidente que falou. É o filho do presidente que está dizendo que existe gente próxima do presidente que quer matá-lo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Num dia um filho faz o esparramo de política internacional, de política externa, balanço comercial, enfim, reforma da Previdência, não sobrou nada. No outro dia o outro vai e diz, não, tem gente aqui perto do meu pai que quer matá-lo. Especialmente depois da posse. Eu quero avisar aos Bolsonaros, pai e filhos, para tomar cuidado, esses movimentos disruptivos que rompem com a ordem, de algum modo, estabelecida, evidentemente, seu Fábio, primeiro é caçar os inimigos, né? Você vai caçando inimigo, vai caçando inimigo. Quando não tem mais inimigo para caçar, você começa a caçar os amigos. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Revolução Francesa, de que falávamos há pouco. Começa cortando a cabeça da nobreza, depois a gente começa a cortar a cabeça dos próprios revolucionários. Nem chegaram ao poder ainda e já há um movimento interno de caça às bruxas? Que isso é um movimento interno de caça às bruxas? Se existe gente no entorno de Bolsonaro que quer vê-lo morto, essa gente tem que ser afastada. O único que não pode ser afastado daquele círculo é o Mourão. Que ele foi eleito. Todo o resto pode.
Todo o resto é escolha do Bolsonaro. Quem é? O Bebiano? Pode ser afastado. O Onyx Lorenzoni? Pode ser afastado. Quem mais? Sei lá. Quem está ali no entorno. Todo mundo é afastável. Eu, se sei que tem alguém na minha intimidade, no círculo de amigos, que me quer morto, eu vou querer distância da pessoa. Vou querer ficar longe. Não pode afirmar isso. Não dá para afirmar isso. Isso teria de ser retirado, pedir desculpa, sumir com a droga do tweet. Não obstante, e aí a coisa é preocupante, o Bolsonaro resolveu dar curso à história. O que ele falou? Vai lá, seu Fábio. Comento hoje, o Reinaldo, essa declaração, esse tweet do filho, e disse que a morte dele interessa mesmo a muita gente. A frase foi dita hoje de manhã no Rio de Janeiro. A resposta foi dada após Bolsonaro ser indagado por jornalistas sobre o assunto após participar da formatura de alunos da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Questionado sobre quem seriam essas pessoas próximas, Bolsonaro disse que o homem que deu a facada nele, Adélio Bispo de Oliveira, estava muito próximo dele. Aí é o senso de humor do Bolsonaro. Não, gente próxima, o Adélio estava próximo. Primeiro que não estava, né? Ele estava relativamente longe, ele estica, inclusive, o braço para dar a facada. E, nesse caso, né, Bolsonaro, vamos convir, a culpa é toda dele. Um potencial, só não é assassino porque ali por pouco, não virou um assassino e o desfecho não foi trágico. Mas, evidentemente, o Bolsonaro estava no lugar errado. Um candidato como ele não poderia estar no meio da multidão daquele jeito. Foi um erro de segurança grotesco. A proximidade que se referiu o Flávio Bolsonaro, obviamente, é outra. É proximidade do círculo dos novos poderosos. Vamos falar com todas as letras? Fica parecendo que é um recado para Milton Mourão, o general. Temos de ser claros. A função do jornalismo não é esconder, revelar as coisas. E é um absurdo a ilação. Quer dizer que agora o general é um golpista do movimento bolsonarista, é isso? Um general que, aliás, quebrou lanças em favor de Bolsonaro quando estava na ativa ainda. E que me parece, cuja fidelidade política não pode ser posta em dúvida, embora ele tenha ideias que parecem um pouco divergentes daquele núcleo ali. E atenção, divergentes e melhores do que as da turma. Isso é um fato. Agora, o general ter uma ideia mais inteira do poder, ter um discurso mais articulado e, obviamente, ter mais informações do que o titular, porque tem, com ideias mais claras, isso não faz dele alguém que queira a morte do titular. É muito grave quando você lança isso. O Bolsonaro nem começou a governar, por que alguém ia querer matá-lo? Já começou a governar? Já começou a ter feito o seu governo? Já está claro quais interesses ele vai efetivamente atacar, quais interesses ele vai privilegiar? Quem? Tem que mudar o rumo dessa prosa. Essas pessoas já estão eleitas, o Bolsonaro já está eleito, o poder já está consolidado para chegar lá, e agora tem que fazer uma gestão capaz, competente, responder aos anseios da população, parar com firula e parar com teorias conspiratórias. Não?
Eu, pessoalmente, como sou um liberal, faço apostas positivas, digamos assim, nas ações da equipe econômica, mas vejo fragilidades óbvias no terreno político que vão dificultar as ações dessa parte econômica. No que concerne a política propriamente, no que concerne a valores ideológicos, considero que está chegando ao poder uma frente de reacionários, pela qual não tenho a menor simpatia. Todo mundo sabe disso. Agora, ainda que eu fosse uma lâmina fria, que não levasse em consideração questões pessoais de indivíduos e falasse assim, é bom que morra, é bom que sobreviva, é bom que não sei o que lá, evidentemente, como um crítico do governo Bolsonaro, a única coisa objetiva que eu tenho a desejar é que complete o seu mandato até para que se evidencie a inviabilidade de certas ideias. Não vejo quem pudesse se interessar pela morte de Bolsonaro. Agora, tanto pior quando se lança suspeita no seio do próprio círculo de poder no qual ele se insere. Hora de mudar o rumo dessa conversa, hora de perceber que essas coisas têm gravidade, sim, política, e que não se pode falar ao léu, a menos que Bolsonaro daqui a pouco queira ser irrelevante no seu próprio governo. Já que então, quando nós quisermos saber de coisas do governo, vamos falar ou com Paulo Guedes, ou com o Sérgio Moro, né? Ou com algum general. E o Bolsonaro? Esse aí é aquele que fala qualquer coisa. Presidente eleito? Mais juízo. #pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.